E aí, vamos chá? Vamos conversar? Pra quem não me conhece, me chamo Miligine, sou casada, sou estudante de teologia e design gráfico. Certa vez eu viajei para o interior, visitei minha família. Nessa época, o meu avô, conhecido por Zezinho, ele tava com Alzheimer e um problema na próstata. Eu acho que era câncer, se eu não me engano. Eu sou um pouco esquecida porque eu não convivi tão de perto essa fase em que ele estava assim, adoecido. Então eu visitei a minha família e vi quando eu tava lá na sala com os meus primos, a gente tava conversando, sorrindo, brincando, e todo mundo tava vivendo suas vidas, e meu avô tava lá no quarto com dor, né, sofrendo, gemendo. Só que diante de eu ouvir os sons de gemidos dele, eu fiquei meio que atordoada no ambiente. E eu ficava, como assim? Não, pera, tem alguém que tá sentindo dor agora. Como é que a gente tá conseguindo viver normalmente enquanto tem uma pessoa do nosso lado sentindo dor e gemendo? A sensação de impotência era muito grande. Deixa eu deixar aqui de lado essa xícara, senão ela vai sacudir e vai voar lá fora. Então a sensação de impotência era muito grande e não poder fazer nada para ajudar, o que pudesse aliviar aquela dor. Mas eu sabia que existiria uma coisa que poderia inibir a dor por completo, mas seria um pedido muito ousado. E na altura do campeonato, pela idade dele e tudo que ele tinha sofrido com a doença, com a enfermidade, não cabia a mim pedir cura, entende? Eu não posso somente ver a situação, a idade da pessoa e apenas clamar ao Senhor por cura para que a pessoa permaneça vivo, para satisfazer o meu desejo de ter aquela pessoa no plano em que eu estou vivendo. O meu pensamento, você pode ter o seu, obviamente, eu respeito isso. A minha visão a respeito de luto, de maneira um pouco mais racional, né? E acontece que quando eu vi toda aquela situação e todo mundo em volta já estava acostumado com aquela situação porque viviam diariamente naquele ambiente. Eu vim, voltei de viagem e fiquei realmente pensativa e reflexiva sobre aquilo. O que foi que eu fiz? Já que eu sabia que existiria uma coisa que iria sanar toda a dor e que praticamente a pessoa iria viver melhor do que eu estou vivendo. Então, quando eu cheguei, eu fiz uma oração sincera ao Senhor, de pedir que o Senhor tivesse misericórdia dele e que recolhesse ele. Se era o tempo dele, que então eliminasse a dor dele ali e levasse. Eu entregaria como oferta ao Senhor. Na verdade, eu ia ficar grato a Deus por ter tirado essa dor dele. E por ele ser cristão, isso é o que mais funcionava no meu coração, no meu espírito, de clamar ao Senhor por isso. Era a alternativa que eu tinha, né? E o que aconteceu é que depois que eu voltei de viagem e eu orei, né, por isso ao Senhor, eu acho que um dia depois, ou foi uns 2 dias depois, ele veio a falecer. E o meu avô, José Gino, partiu. Meu avô foi um homem muito forte, né? Viveu naquele tempo em que era muito diferente do que nós vivemos hoje, mas mesmo assim ele permaneceu em Cristo. E isso me traz muita alegria, de fato. E quando eu soube sobre a partida dele, eu fiquei feliz, porque ele partiu. A única coisa que me deixava um pouco abatida era pelas pessoas viverem um luto de uma forma diferente do que eu costumo viver, eu posso dizer assim. Eu não posso dizer que a minha forma de viver um luto é mais fácil do que a dos outros, mas foi flexível a entrega, se é que eu posso dizer assim. E eu me alegrei pela partida e saber que o Senhor ouviu a minha oração. E o que foi que isso me fez refletir, eu compartilhar isso com vocês? É que às vezes nós temos um entendimento ou almejamos o sim de Deus. O que é que tem a ver, né? Luto, partida de alguém, perder alguém com o sim de Deus, com o não de Deus. E a grande realidade é que todos nós, eu, você, nós almejamos pelo sim de Deus. Mas nós esquecemos que esse sim traz também, e ele gera também dor. O sim de Deus muitas das vezes pode trazer desconforto, medo, cansaço, incômodo. Você pode até falar, será mesmo que isso é verdade? Que você está refletindo, compartilhando comigo? E a grande verdade é que eu posso até trazer um exemplo a você. Eu tenho muitas amigas, quase todas, na verdade, quase todas são mães. A grande parte delas tinha o desejo imenso de ser mãe. E acontece que elas foram, né? Deus concedeu aquele pedido, disse um sim, escancarado. Sim, você vai ser mãe. E permitiu que elas gerassem filhos. E acontece que, diante do sim de gerar o filho, não tem como evitar
evitar, na maioria de todas as mulheres, a dor. Não tem como evitar o cansaço pós-parto. Não tem como tirar de você, muitas das vezes, o estresse que você vai vivenciar no puerpério, se é assim que fala. Não entendo muito, ainda não sou mãe. Talvez daqui uns anos, né, vocês me aperreiam tanto. Um dia trarei um vídeo abordando sobre isso, sobre maternidade na minha concepção, visão e perspectiva. Mas, voltando pra cá, acontece que mesmo diante do sim de Deus, de poder gerar filho, de poder ser mãe, não tem como evitar as consequências de receber o sim de Deus. Quando nós queremos tanto esse sim de Deus, nós às vezes não enxergamos em algumas situações como se não fosse uma resposta positiva do Senhor pelos desafios que vamos enfrentar na nossa vida, na nossa jornada. O sim e o não de Deus, ambos trazem consequências e desafios. Quando nós queremos o sim de Deus, parece que nós queremos um campo florido, né? Uma bonança, né? Tudo fácil, tudo que flua muito bem. Mas nós esquecemos que Deus nos conhece profundamente. Deus nos conhece por inteiro. E é estranho talvez dizer isso, de que Deus nos conhece, e à medida que eu digo que Deus nos conhece, eu digo que nós não nos conhecemos. A gente se desconhece aspectos de nós mesmos. À medida em que nós conhecemos a Deus, nós vamos cada vez mais conhecendo a vontade de Deus para nós. E quando nós conhecemos a vontade de Deus para nós, nós entendemos qual é a perspectiva de Deus para mim e para você. E isso é fantástico. Eu acho que talvez, apesar de ser assombroso saber que Deus nos conhece tanto por inteiro, mas é também uma sensação de segurança exorbitante, muito imensa de saber que Deus nos conhece. A beleza de saber que Deus nos conhece é porque Deus, Ele quer nos conduzir, nos moldar a ser melhores. E quando eu digo a ser melhores, não é aderir à moda, traços estéticos, mood, fitness, não é sobre isso, mas é sobre aspectos em nós que nós achamos que não temos. Para mim tem sido mergulhar mais fundo sobre entender que o sim de Deus também trazem coisas em nós que talvez não seja bom. Olha só aqui um paradoxo. O sim de Deus às vezes pode gerar uma sensação que não é boa em nós, mas que a longo prazo, a médio prazo ou até mesmo a curto prazo traga transformações em nós que glorificam ao Senhor. Eu acho que para concluir bem essa linha de pensamento que eu estou compartilhando com vocês, é que não é sobre buscar somente a resposta, o sim, ou ouvir o não de Deus e se sentir triste, abatido, e a gente não entende o porquê do não de Deus. Aquilo que eu já falei para vocês, Deus nos conhece, sabe quando nós estamos preparados, Deus sabe quando a gente vai ter realmente compromisso com aquilo, Deus sabe quando a gente está pronto, preparado, onde não há pedra de orgulho, pedra de egocentrismo, pedra de soberba, pedra de inveja. Não tem nada disso, entendeu? À medida que a gente vai passando pelos processos, as provações e não tentações, provações do Senhor, nós vamos sendo lapidados à semelhança e à vontade dele. É essa a vontade do Senhor, seja sim ou seja não, para a glória de Deus. Esse é o intuito. É extraordinário, na minha concepção, entender de que o sim e o não de Deus é para gerar em nós glória a Ele, para a glória dele. Então que você venha buscar viver para a glória de Deus, seja no sim ou seja no não. Busque conhecê-lo à medida do sim ou à medida do não. Busque compreender, busque ser mais íntimo do Senhor. Conduzo você a isso, a querer ter intimidade com Deus a ponto de você receber um não e entender que é porque você ainda tem algumas coisinhas aí para melhorar. E quando você recebe um sim, nem significa dizer que você esteja totalmente pronto, mas seja Deus lhe chamando, lhe desafiando, assim como o Senhor me desafiou, como eu contei para vocês no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá assistir. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu comentário, já curte aqui, se inscreve se você não é inscrito, compartilha para outras pessoas para que
essa plataforma perceba que esse conteúdo ele é relevante para outras pessoas e que talvez possa edificar outras vidas, assim como provavelmente tenha abençoado a sua também. Então eu fico por aqui e é isso. Valeu!